Mas como é possível a luz do sol se transformar em energia elétrica? E como é que um painel solar faz isso? E mais, o que Albert Einstein tem a ver com isso? Tudo ao nosso redor é feito de átomos. A câmera que está me filmando, a roupa que eu estou vestindo, a cadeira que eu estou sentando e até mesmo o ar que a gente respira. E esses átomos, eles têm núcleos internos e elétrons rodando ao seu redor. Nós humanos, se quisermos eletricidade, precisamos conseguir extrair o elétron do núcleo desse átomo e fazer com que ele circule por um circuito. No final das contas, isso é eletricidade, elétrons se movendo dentro de um fio. Mas como a gente consegue fazer isso usando a luz do sol? E como é que a gente usa um painel solar para fazer isso? O que acontece dentro dele que permite com que a luz se transforme em energia? Esse é um painel solar. Isso é uma célula solar. Podemos dizer que um painel é um conjunto de muitas células. Agora vamos abrir uma célula. Veja, ela é composta por várias camadas, cada uma com uma função específica. De baixo para cima, uma placa metálica. Silício tipo P, silício tipo N. Uma grade metálica e uma camada antirreflexo. E uma camada de vidro. Quando a luz do sol incide sobre a célula, ela atinge primeiro o vidro, que por ser transparente deixa a luz passar, mas protege a estrutura. Depois, a luz atravessa a camada de antirreflexo, que impede que a luz seja refletida, fazendo com que o painel aproveite o máximo possível da energia solar. Em seguida, ela passa pela grade metálica, que é condutora. Ela não interage com a luz, mas serve para coletar os elétrons gerados. E, finalmente, a luz atinge as duas camadas de silício, que são as responsáveis por gerar eletricidade. E tudo isso só é possível graças a um efeito chamado efeito fotoelétrico, descoberto por ninguém menos do que Albert Einstein. Mas o que é isso? De forma simples, é o seguinte: quando a luz incide sobre certos materiais, como o silício, ela consegue arrancar elétrons deles. É como se a luz chutasse o elétron para fora do átomo. Esses elétrons arrancados são os que se movimentam e que geram a corrente elétrica. Sem esse efeito, não seria possível ter energia elétrica dos painéis solares. Esse aqui é um átomo de silício. Ele tem 14 elétrons. 10 deles estão em camadas internas, que não nos interessam. Os 4 elétrons externos, no entanto, são os que podem ser compartilhados com os outros átomos, formando ligações. Isso é como o que acontece na água, por exemplo, no H2O. 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio se ligam graças aos elétrons compartilhados. Os elétrons são como braços que mantêm os átomos juntos. No caso do silício, ele tem 4 desses braços e se liga a 4 átomos de silício ao seu redor. Mas como vimos antes, o que queremos é mover elétrons livres para gerar eletricidade. Só que nesses átomos puros, todos os elétrons estão ocupados em outras ligações. Como que a gente resolve isso? Adicionando impurezas ao silício. Existem 2 tipos de silício, o tipo N e o tipo P. No silício tipo N, a gente adiciona fósforo, que tem 5 elétrons externos, ou seja, sobra um livre para circular. No silício tipo P, a gente adiciona boro, que tem apenas 3 elétrons livres, ou seja, faltando um elétron, criando um buraco. Então, resumindo, a camada tipo N ela tem elétrons sobrando, enquanto a camada de tipo P, ela precisa receber elétrons. E o que acontece quando a gente junta os 2 tipos de silício? Os elétrons do tipo N vão começar a preencher os buracos do tipo P. Isso cria uma zona com cargas positivas em cima e negativas embaixo, como uma bateria. E agora sim, estamos prontos para transformar a luz em eletricidade. Quando a luz do sol atinge a camada inferior, ela dá energia a um elétron, que salta da ligação. Esse elétron, agora livre, não pode voltar diretamente para o buraco, por causa da barreira criada entre as camadas. Então, ele precisa passar por um fio externo até retornar, e esse é o movimento que gera a corrente elétrica. Claro que a gente simplificou bastante o processo, mas é isso que acontece milhões e milhões de vezes dentro de um painel solar. E do ponto de vista físico-químico, isso é engenharia pura, é incrível. Pessoal, essa é a minha arte, apoie o artista. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima.